Nesse vídeo, eu, Cíntia Saraiva, Carlos Gabriel e Mirelle Raquel iremos abordar um pouco sobre o gênero Mycobacterium. O gênero Mycobacterium é composto por bacilos alcoácido resistentes. São aeróbios, imóveis, fracamente gram-positivos e sem produção de toxinas. Suas manifestações das doenças estão associadas à resposta imune do hospedeiro à infecção, possuindo um crescimento lento. Mycobacterium tuberculosis abrange 1/3 da população mundial e é um patógeno com crescimento intracelular em macrófagos alveolares. Os seres humanos são um reservatório natural e sua disseminação se dá através de aerossóis infecciosos. A população sob maior risco são os imunocomprometidos, pessoas que fazem uso abusivo de álcool ou drogas e indivíduos expostos a pacientes doentes. Ele pode se manifestar abrangindo o sistema respiratório na forma de tuberculose pulmonar ou como tuberculose extrapulmonar, abrangindo os demais órgãos. Seu tratamento é prolongado com isoniazida, etambutol, pirazinamide e rifampicina durante 2 meses, seguidos de até 4 a 6 meses de isoniazida e rifampicina ou mesmo combinação alternativa de fármacos. A prevenção é a partir da vacina BCG, que é o bacilo de calmante guerin, com o Mycobacterium bovis atenuado, e ela deve ser aplicada nas primeiras horas de vida do bebê, com no máximo até 12 horas após o nascimento. O Mycobacterium lepra é um micro-organismo intracelular obrigatório, não podendo ser cultivado in vitro, necessitando de cobaias, como tatus e ratos, para o cultivo em vivo. A forma lepromatosa ou multibacilar da doença é a forma altamente infecciosa. A sua disseminação acontece por contato direto ou por inalação de aerossóis infecciosos. A doença gera degeneração axonal, fibrose e desmielinização dos axônios, além da presença de lesões com perda de sensibilidade na pele. A doença pode ser classificada de diferentes formas. A hanseníase indeterminada é a forma inicial da doença e, na maioria dos casos, evolui para a cura espontânea, com pequenas manifestações na pele. Já na hanseníase tuberculoide, há a exacerbação da resposta imune celular, formando um granuloma bem definido que possibilita a destruição completa dos bacilos. Em contrapartida, tanto na forma vichoviana quanto na dimorfa, geralmente há deficiência da resposta imune celular, o que leva a uma multiplicação excessiva dos bacilos e à disseminação desses para o sistema nervoso periférico e para as vísceras, gerando lesões disseminadas pelo corpo. O tratamento para a forma tuberculoide é feito com rifampicina e dapsona por 6 meses. A clofazimina é adicionada a esse regime para o tratamento da forma lepromatosa e a terapia é estendida para um mínimo de 12 meses. O diagnóstico para micobactérias se dá com base em dados clínicos, exames de imagem, resultados de cultura, microscopia, imunodiagnóstico e testes moleculares. No caso dos dados clínicos, temos que esses são de fundamental importância, uma vez que as micobactérias possuem crescimento lento em cultura e os resultados demoram muito para serem liberados. Nesse caso, a análise de sinais e sintomas, anamnese do paciente e bem como também a análise de dados epidemiológicos são de fundamental importância para a determinação de um diagnóstico inicial. Além disso, no caso da tuberculose, os exames de imagem, no caso, as radiografias de tórax, também são de fundamental importância, uma vez que identificam lesões geradas pela presença do micro-organismo no pulmão. Com relação à cultura, no caso da tuberculose, os materiais clínicos utilizados para essa cultura são principalmente o escarro expectorado, porém podem ser utilizados também escarro induzido, lavado broncoalveolar, escovado brônquico e aspirado endotraqueal. No caso do escarro expectorado, este é o mais utilizado e necessita de um volume mínimo de 3 ml, que vai ser armazenado em frasco estéril de boca larga e, nesse caso, serão realizadas 2 a 3 coletas, de preferência de uma amostra matinal. Essas amostras, então, serão levadas para a cultura, que no caso do Mycobacterium tuberculose, bem como de outras micobactérias, é
é de crescimento lento e demora muito para determinação dos resultados. E, no caso das amostras de escarro, elas necessitam também de um tratamento prévio antes, antes da realização da cultura. Esses métodos prévios são métodos como, por exemplo, o NaOH, método de Petrov modificado, método de ácido oxálico e método de Ogawa-Kudo. Realizado o tratamento, a cultura de micobactérias ocorre em meios sólidos ou líquidos, sendo ideal sempre associar meio sólido a um meio líquido. Os meios mais utilizados são meios como o Losten-Jensen, que é um meio sólido à base de ovos, sais, glicerol, féculas e sem a presença de antimicrobianos, sendo esse o meio de escolha mais comumente, mas também há a utilização de meios como 7H10, 7H11 e o meio líquido Bennington-Dixon. Para a microscopia de micobactéria, no caso, tem-se a utilização de coloração especial, uma vez que esses são bacilos alcoácido resistentes. E no caso, a baciloscopia é realizada comumente por coloração de Ziehl-Neelsen, podendo também ser empregados os métodos de Quin e bem como o método do fluorocromo de Truan, no qual é utilizado um corante fluorescente que é a auramina-rodamina. Esses materiais são então levados ao microscópio óptico ou fluorescente, no caso da coloração com fluorocromo, e são analisados para a presença dos bacilos. Nesse caso, também são utilizadas amostras respiratórias, no caso de Mycobacterium tuberculosis. Além disso, outro teste que pode ser utilizado é o imunodiagnóstico. Nesse caso, o teste utilizado é o teste cutâneo da tuberculina, que consiste basicamente na injeção intradérmica de antígenos micobacterianos e na observação após cerca de 48 horas da inoculação do diâmetro da área de reatividade cutânea. Esse teste, ele detecta a exposição 3 a 4 semanas após o Mycobacterium tuberculosis. E, no caso, devem-se ser feitas ressalvas ao seu uso, pois ele pode dar uma reação cruzada também para aqueles que já foram vacinados pelo BCG e também pode não apresentar reação no caso de pacientes com HIV. Outro teste também utilizado como imunodiagnóstico é o teste in vitro da liberação do interferon gama. Com relação à identificação dos micobactérios em cultura, pode-se dar-se como base o tempo de crescimento das colônias de Mycobacterium nas culturas, se ocorre rapidamente, no caso em menos de 7 dias, ou se ocorre lentamente, no caso em um período acima de 7 dias. Pode-se observar também a presença de pigmentação das colônias no meio Losten-Jensen. Além disso, pode-se observar a morfologia dessas colônias, bem como também realizar provas bioquímicas, como, por exemplo, a prova do nitrato, o acúmulo de niacina, a hidrólise de TIM, a produção de urease, a produção de PIR e a redução de telurito. Além disso, pode ser utilizado também para identificação testes moleculares, como, por exemplo, o MALDI-TOF, como metodologias com sondas de DNA e reação em cadeia de PCR. Com relação à sensibilidade a antimicrobianos, a sensibilidade também pode ser verificada, porém, para tanto, deve ser realizado com base, no caso da tuberculose, em exames realizados pelos laboratórios centrais de saúde pública, os LACENS. E no caso de micobactérias não tuberculosas, são realizados por metodologia de microdiluição em laboratórios de referência, como por exemplo a Fiocruz, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Evandro Chagas. No caso do Mycobacterium tuberculosis, existe também a possibilidade de testes moleculares de detecção de gene de resistência à rifampicina e isoniazida, e que podem auxiliar também na determinação de sensibilidade a antimicrobianos. Por fim, as referências.